E esquenta pro jogo do Brasil, venha conhecer comigo qual que é a provável escalação do Brasil hoje, quem são os jogadores que provavelmente vão entrar em campo e como é o repertório contra o Brasil, contra o Haiti. Esse é o esquenta do Brasil contra o Haiti, então venha acompanhar comigo. Esse jogo pro Brasil é totalmente definitivo para saber como que o Brasil vai se comportar nessa Copa do Mundo. Um ponto que a gente tem que ressaltar aqui é que o Brasil já enfrentou algumas outras vezes o Haiti. Eu trouxe alguns números aqui para mostrar para vocês. Em 1974, o Brasil goleia o Haiti por 4-0. Em 2002, goleia novamente por 6-0. E por fim, a última partida de Brasil contra o Haiti foi de 7-1 em 2016. Um ponto que a gente tem que ressaltar aqui é que o Brasil é sim favorito. Mesmo que, o Brasil empatou com o Marrocos, ele não vem de uma campanha boa. Cara, a gente vai enfrentar o Haiti. O mínimo que a gente tem que fazer é ganhar. Talvez a gente não goleie que nem nesses outros repertórios, porque em 1964 nós estávamos bem, em 2004, putz, vamos ser sinceros, tínhamos acabado de ser campeão do mundo, em 2002, e em 2016 a gente estava com uma seleção muito boa, tá? E, em comparação com hoje em dia, a gente está até assim com uma seleção boa, porém muito bagunçada tecnicamente. E isso que a gente tem que ressaltar aqui. A gente provavelmente não goleie por 4-0, por 6, por 7, por 10. Porém, o placar mínimo que a gente tem que fazer aqui, pelo nível dos nossos jogadores, pelo nível da nossa seleção, é de pelo menos 3-0, 2-0. E sim, sofrendo alguns apertos, porque quem viu o jogo da Escócia contra o Haiti acabou percebendo que sim, o Haiti é uma boa seleção, ele tem um bom ataque, ele tem uma boa defesa. Na verdade, na minha opinião, era pro Haiti sair como vencedor da partida contra a Escócia, que não aconteceu porque o mundo do futebol é injusto. Porém, pelo nível de seleção entre Escócia e Brasil, vamos ser sinceros, a gente é muito melhor que a Escócia, pelo nível de jogadores por clube. Agora a gente tem que ir, pegar os jogadores que são por clube e colocar eles dentro da seleção para que a gente consiga sair com um resultado favorável para o Brasil. A provável escalação do dia de hoje foi soltada hoje pela SofaScore. E eu vou mostrar aqui para apresentar para vocês. Vai estar aparecendo em algum lugar da tela. Eu vou colocar aqui, ó. Pronto. Temos Alisson no gol, Gabriel Magalhães na zaga, Marquinhos, não gosto, Danilo na lateral, Douglas Santos na outra lateral, Bruno Guimarães, Fabinho, a primeira alteração, se a gente for conseguir ver bem que a gente não imaginava. Rafinha no centro, Vinícius Júnior na outra ponta, Luiz Henrique na outra ponta e Matheus Cunha como centroavante. Bom, a gente tem 3 trocas aqui, a gente consegue perceber que é a entrada do Danilo na lateral, saindo o Ibañez. Uma entrevista que o Danilo fez recentemente, ele falou assim, olha, me convocaram como lateral, mas eu não vou ser aquele lateral que vai ficar subindo, não. Eu vou ficar aqui parado, porque eu não consigo ficar subindo e descendo. Então a gente já consegue perceber que se for essa escalação mesmo, o Danilo não vai ficar subindo, tá? Quem vai ter que fazer essa função é o Douglas Santos. Por outro lado, também tem uma mudança que eu gostei muito, muito. Fabinho está no lugar de no lugar de Casemiro. Isso é uma mudança que mostra que o Ancelotti não tá ligando para essa questão de cadeira cativa, se o cara joga bem em outro lugar. Mostra que se você jogou bem o jogo da Copa, você vai entrar como titular na próxima. Se você jogou mal, você vai sair. Mesmo que você tenha ganhado trocentas 10 mil Champions do Real Madrid. Uma outra substituição que a gente pode ver é a entrada do Matheus Cunha. Matheus Cunha, que se eu acho que se tivesse mais minutos contra o Marrocos, provavelmente estaria melhor para essa partida aqui, ele estaria com mais confiança. Porém, um cara que mudou o Manchester United nessa temporada, e a camiseta 10 de lá. E a gente não pode descartar o nível de jogador que é o Matheus Cunha hoje em dia. Uma coisa que eu queria que trocasse era o Marquinhos na zaga. A gente consegue ver pela nota do SofaScore do Marquinhos, que é 7.30. Porém, não é a melhor nota, assim. É uma nota alta. Porém, não é a nota que ele entrega em campo. Não é essa nota. Isso é uma mentira. A partida do Marquinhos contra o Marrocos foi péssima. Desculpa, foi péssima. Quem salvou o Marquinhos naquele lá foi Gabriel Magalhães. Foi o Bruno Guimarães, que ele é volante, tendo que defender mais que a bosta do Marquinhos. Cara, que loucura é essa? Eu colocaria o Bremer. E hoje, conversando na sala de aula com meus amigos, acabei falando com o meu amigo Roveri, ele falou assim, mano, falei, ó, na minha opinião, não sei se foi ele ou um amigo Henrique, mas dane-se isso. Eles falaram, cara, eu fui cortar o cabelo, velho. Foi o Henrique. Fui cortar o cabelo, os barbeiros também estavam falando, pra mim, trocava o Bremer contra o Marquinhos, concordo com você. E minha opinião, tá? A gente tá muito bem se for essa escalação.
entendeu? Também a gente tem que contar com nomes possíveis para aparecer nessa partida, que são Endrick e Ryan, que tem que aparecer nessa partida. Se eles não aparecerem contra o jogo contra o Haiti, para colocar ele contra a Escócia, que é um jogo mais pegado, minha opinião, tá? Se o Ancelotti não quer colocar o Endrick e Ryan numa partida contra Marrocos, que é uma seleção muito forte, podemos colocar ele numa seleção que é mais fraca, né? Eu acho que é uma coisa que a gente deve pensar bastante. Esses são os nomes, pra mim, que vão entrar, pelo menos no segundo tempo, tá? Por fim, vamos falar um pouquinho sobre Igor Thiago? Que péssima partida ele fez contra o Marrocos. E não só contra o Marrocos. A partida dele contra o Egito, no amistoso, o último amistoso pré-Copa, foi péssima também, né? A gente tem que analisar um pouquinho. Quando é pra elogiar, eu vou elogiar. Igor Thiago entrou, é raçudo, ele comemora pra caraca. Parece que é o último gol da carreira dele. Parece que ele tá se aposentando se ele fizer esse gol. Comemora, gosta de estar nessa seleção brasileira. Porém, a gente tem que ser sincero. Ele não vem jogando bem nesses 2 últimos jogos pela seleção brasileira. Não é questão que ele é ruim. É questão que parece que eles aprenderam a jogar bola nesses últimos 2 jogos. E é a preferência do Ancelotti de colocar o Matheus Cunha nessa partida aqui, que eu acho que essa provável escalação, pelo menos alguns pontos, podem estar acontecendo. A mudança do Matheus Cunha, a mudança do Danilo na lateral, do Fabinho eu não tenho tanta certeza. Porém, se for, vamos, entendeu? O Casemiro tem que sair, minha opinião. Vamos falar um pouquinho sobre Neymar agora? A camisa do homem tá aqui atrás, aqui ó, tá aqui. A camisa também do homem aqui atrás. Neymar não vai pro jogo contra o Haiti. A gente fica até um pouquinho mais desanimado se eu te falar isso. Porém, uma coisa que anima bastante é que ele não vai pro jogo. Ele não vai ficar não vai viajar com a seleção para o jogo. Porém, ele vai ficar treinando para o jogo contra a Escócia. E se ele não entrar no jogo contra a Escócia, ele vai estar mais preparado para as 16 oitavas de final. Isso é muito importante. Para finalizar, Haiti tem que ser uma partida que a gente tem que ganhar contra o Haiti. Não tem essa de ganhar de 1-0 porque a seleção do Haiti é não sei o que. É pra ganhar confiança. É pra gente chegar, botar o pau na mesa e falar assim, nós vamos ganhar, porque nós somos a seleção brasileira e nós temos que ganhar essa partida, tá? Minha opinião, concorde, comente aí no comentário se você concorda comigo nessa minha opinião, que a gente tem que ganhar no mínimo de 3-0 contra o Haiti. Mínimo 3, 2-0, 1-0 é placar ruim pra seleção brasileira. Mesmo na fase atual que nós estamos. Isso é um placar ruim contra o Haiti. Se fosse um placar assim contra Marrocos, contra, vamos pensar aqui, Colômbia, Uruguai, Portugal, Espanha, França, Argentina, tava ok, mas é contra o Haiti, que no repertório, vamos lembrar bem, o repertório das nossas partidas contra o Haiti é de 4-0, 6-0 e 7-1. A gente vai mesmo acabar com essa história do Brasil? Não podemos quebrar mais um recorde negativo. Esse foi o esquenta para a Copa do Mundo no jogo de hoje, Brasil e Haiti. Amanhã, não hoje, porque tem que ver o jogo, mas vou gravar um pouquinho dos bastidores para você, mostrando como que foi ver o jogo do Brasil. Então, comente aí qual que é o próximo esquenta de próximo jogo. Espanha, o jogo da Espanha, o jogo da França. Eu posso vir aqui fazer um esquenta para mostrar para vocês, mas hoje é o primeiro projeto. Brasil contra Haiti, os próximos jogos do Brasil contra a Escócia eu vou estar gravando. Então se inscreve, comenta para receber e ativa o sininho, por favor, para receber os demais conteúdos que nós vamos estar fazendo.